Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o EdTech Meeting 2024, que em sua 10ª edição contou com o tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Todo esse conteúdo aconteceu aqui, na Arena do Produtor, no EdTech Innovation. Prazer, eu sou a Fernanda, faço parte aqui do time de marketing e conteúdo do PwC EdTech Innovation. E durante esse ano eu tive a oportunidade de estar à frente do nosso podcast. E assim como a Nath falou, em diversas conversas que a gente tem, sempre surge esse tema. E no podcast não foi diferente, né? Quando a gente fala das soluções das startups, sempre surge o desafio ligado à conectividade no campo, né, para levar essas tecnologias para lá. Mas quando a gente fala do acesso à internet, né, no ambiente rural, vai para além da conectividade das soluções. Também a gente fala do acesso a serviços essenciais, né, como a parte da educação, saúde e também o entretenimento. E falaremos exatamente sobre como levar a conectividade para o campo aqui com os nossos convidados, que têm algumas iniciativas nessa frente. É muito bom ter vocês aqui hoje. Vou pedir para que vocês se apresentem. Gustavo, vou começar com você, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo Correia Lima, sou gerente de soluções de conectividade no CPQD. O CPQD, para quem não conhece, é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de informação e comunicação na América Latina. Era o braço de pesquisa e desenvolvimento da antiga Telebrás e, após a privatização, se tornou um centro, uma fundação privada sem fins lucrativos, que desenvolve projetos cujo DNA sempre é tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente tem alguns projetos onde aplicamos esse tipo de desenvolvimento tecnológico também nos use cases de agronegócio, saúde, educação, e eu estou aqui muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco das informações, tá ok? Acho que é, beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu, Fernanda, toda a equipe da EdTech. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Diego Francis, eu sou especialista de negócios e parcerias de internet das coisas da Algar Telecom. A Algar Telecom é uma empresa genuinamente brasileira, sediada no interior de Minas, mas com uma atuação hoje nacional no que se refere aos serviços de TIC e internet das coisas, né? Esse ano, inclusive, é um ano muito especial para a Algar Telecom. Nós estamos completando 70 anos de existência. E nesse ano, principalmente, a gente tem se aventurado um pouco mais no agro, fazendo sinergia com outras empresas do nosso grupo aí, que é o próprio Algar Farming também. A gente vai discutir um pouco sobre isso, como é que esses cases têm se conectado aí no campo. Bom, boa tarde a todos. Fernanda, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Guilherme, eu sou diretor de operações da Terra Verde Agro. Nós somos um revendedor da marca John Deere aqui para o estado de São Paulo, atuamos em praticamente 30% aqui da área do estado de São Paulo. E o tema de hoje é muito interessante, porque todas as tecnologias que a gente entrega para o produtor precisam da conectividade para poder funcionar. Então, acho que é um tema bastante abrangente, né, que a gente pode olhar de vários lados, como um tema social, um tema de sustentabilidade, um tema econômico. Então, acho que vai ser uma conversa muito interessante. Obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bom. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um dado de um estudo realizado entre a Exalc, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que diz que apenas 23% da zona rural no Brasil tem acesso à conectividade. Aí, para essa pergunta, eu gostaria de trazer o Gustavo e o Diego, primeiramente. Vocês poderiam compartilhar um pouco com a gente quais são essas regiões do Brasil que são mais carentes do acesso à conectividade e qual que é o papel de cada agente para aumentar essa conectividade? Quando eu falo de cada agente, eu estou falando do setor público, do setor privado e também das comunidades locais. Bom, deixa eu começar falando um pouquinho, porque indicadores de conectividade no campo são vários. Tem esse aí que é um estudo, tem o estudo do Conectar Agro, que trouxe que menos da metade das unidades produtivas na própria sede tem conectividade. São vários tipos de conectividade, você pode chegar com fibra, você pode chegar com 4G, 5G, satélite, soluções de Wi-Fi via rádio, mas além de ter o desafio de você levar a conectividade para a sede, onde as pessoas moram, onde você vai ter um maior fluxo de pessoas, o grande indicador que nos causa tamanha incômodo é que na área produtiva sempre aparece que é abaixo de 20%. É em torno de 20% na área produtiva. Então, como é que a gente leva essa conectividade? Porque assim, as políticas públicas hoje, elas são muito direcionadas sempre para conectar pessoas. É esse que é o papel, por exemplo, do Estado. Ele tem esse primeiro desafio de conectar pessoas.
E esse desafio, embora possa parecer, porque hoje no Brasil a gente tem mais celular do que gente, até bem mais celular do que gente, mas ele está muito concentrado em áreas urbanas, tá? Hoje, mais de 98% da população brasileira acho que tem acesso à internet, mas tem um recente estudo, e cada vez mais vai ser discutido isso, é a qualidade desse acesso. E aí a gente entra num novo termo que se chama conectividade significativa. Conectividade que é acessível à população que habita uma determinada região, que tem condições de letramento digital para fazer uso das tecnologias de transformação digital ou terem uma cidadania digital, qualidade da conexão em si. Nós estamos falando não de colocar taxas de kilobits por segundo para essa população, e dessa forma que a gente vai tendo políticas que estão vinculadas a leilões de frequência. A Anatel coloca lá algumas obrigações que as operadoras tem que cumprir para aumentar esse adensamento da conectividade, mas a conexão de território, ele é um desafio que muito provavelmente vai ter que ser atacado ou pelo ator privado ou por parcerias público-privadas, tá? Então, a gente tem esse grande desafio. Há novas tecnologias chegando, existe tecnologia de conectividade satelital chegando. Quem é que não gosta de ver quando sai na televisão lá que agora a gente vai poder ter um celular que se conecta direto no satélite? Ainda é uma tecnologia que não chegou amplamente no Brasil e ela vai ter os seus limitantes. Ela não vai permitir que todo mundo fique se conectando, vai ter os seus gargalos, tá? Então, quando a gente fala aqui de levar conectividade das múltiplas tecnologias, vai ser necessário muita atuação, tanto do setor público, onde é possível ele atuar, mas de grandes operadoras e também do setor privado em redes privativas, ok? Como representante das empresas de telecom aqui, a gente tem um combinado de eu não apanhar aqui hoje, né? Então, esse já é o primeiro ponto aqui, nós temos um combinado, nós vamos chegar lá. E quando a gente fala de percentual de conectividade, ainda que seja 23%, primeiro ponto, é um consenso, é muito pouco. E esses 23%, muitas vezes, eles são alcançados pelas áreas de borda das regiões urbanas, então é menos ainda. Então, o agro, ele é longe, ele é grande. Nós temos grandes desafios ainda para investir e chegar com essa conectividade onde realmente faz sentido. Como o Gustavo bem colocou, tem sedes que ainda não têm internet. Porque a gente, na primeira alternativa, quando a gente fala de produção, por exemplo, a gente fala, tudo bem, a máquina vai correr os talhões, ela volta para a sede, ela comunica. Mas tem alguns lugares que nem isso tem. Então, isso dificulta muito mais. Então, acho que o grande desafio é, como o Gustavo bem colocou, assim, é a gente, por meio dessas parcerias, chegar nesses locais mais remotos e levar a conectividade além, né? A gente iniciou esse processo por meio da conexão de coisas, né? Quando ela tem um centro de inovações, esse centro, ele trabalhou a comunicação dos dispositivos no primeiro momento, a gente se tornou especialista em conexão de dispositivos e agnóstico da tecnologia. Então, hoje a gente fornece conectividade independente da tecnologia. Rede móvel, a própria Wi-Fi, satelital, enfim, a gente tem parceria para todos os casos. E aí entra o assunto que você comentou, que é ser atrativo como internet, de fato. Os dispositivos, o Guilherme vai falar um pouco aqui sobre a quantidade de tecnologia que eles têm e a necessidade de conectividade, mas e as pessoas? Tem pessoas lá também que precisam se conectar. Pessoas precisam acessar a internet, precisam ter uma telemedicina que seja em alguns momentos, então esse também se torna um desafio. Então as empresas de telecom, além de fornecer a rede privada, precisam fazer com que essa conectividade saia de lá. Aí pode ser com rede pública, fazendo um adensamento, fazendo investimentos específicos, oferecendo talvez o Wi-Fi no campo e se conectando, e o que a gente chama de backhaul, né? Pega da sede e traz para a internet de fato, e fazer com que todas as pessoas se conectem, porque isso hoje realmente se tornou um diferencial. Um diferencial primeiro da necessidade básica e depois o diferencial competitivo. Por quê? Porque a mão de obra que está lá também, ela é diferenciada, ela é exclusiva e ela quer estar conectada. Então, assim, a gente tem muitos desafios sobre esse assunto, a gente tem trabalhado nesse momento, nesse como, né? Temos alguns projetos hoje, algumas propostas de redes mistas, justamente para atender essas regiões, e tem dado certo. Temos avançado nesse entendimento, conectar dispositivos e as pessoas também. E agora também trazendo o Guilherme para a conversa, eu gostaria que você trouxesse, né, também como o produtor rural ele enxerga essa divisão de responsabilidades que a gente está falando aqui. E também eu gostaria de saber por que essa se tornou uma bandeira também da companhia de vocês. Bom, Fernando, eu acho que nós temos diferentes visões dependendo do perfil desse produtor. Quando a gente fala de um grande produtor rural, de uma agroindústria, uma usina de cana, que são clientes que já viram todo o valor que pode ser destravado com a tecnologia, ele entende que vale a pena investir, vale a pena fazer as parcerias, seja com as telecoms ou com empresas como a própria John Deere, que tem as suas soluções
ações também, e ele sai na frente, investe e monta as suas redes, né? Na hora que a gente olha para um produtor médio, um produtor pequeno, isso pode ser economicamente inviável, né? Hoje, montar uma torre numa fazenda pode chegar a custar R$200 mil, mais os custos operacionais mensais ali. Então, pode ser inviável, sabe? Então, pelo bolso dele, ele enxerga que esse é um desafio que as telecoms precisam dar jeito junto com os órgãos governamentais, sabe? Então, acho que nós temos esses diferentes entendimentos aí sobre essa responsabilidade. E falando um pouquinho sobre em 2022, a John Deere soltou o último relatório de sustentabilidade dela. A tecnologia em tempo real, assim, na sua plenitude, né? Então, essa é uma das bandeiras aí que a gente levanta, essa bandeira do meio ambiente mesmo. O outro ponto é uma questão econômica mesmo. Nesse mesmo relatório de sustentabilidade, ele fala que existe um potencial de destravar valor no mercado agro de 150 bilhões de dólares. Isso é quase um PIB agrícola do Brasil. Então, é uma oportunidade econômica gigantesca. E, de novo, é através da tecnologia que nós vamos conseguir fazer isso. Então, esse tema virou, de fato, uma bandeira muito pesada no nosso negócio. Trabalhamos e respiramos isso o dia todo. E agora a gente falou um pouco sobre o cenário geral, né, dos desafios que a gente tem. E eu gostaria de entrar na iniciativa de cada um de vocês. Vou começar pelo Gustavo, do CPQD, que lançou uma iniciativa chamada Semear, em colaboração com a Embrapa, que busca promover a transformação digital de pequenos e médios produtores. E um dos pilares dessa iniciativa é levar a conectividade para o campo. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco mais sobre como funciona essa iniciativa e também quais resultados vocês já conseguiram alcançar. Bom, eu vou estar falando em nome do pai da criança aqui, tá? Ele está sentado quietinho ali. O Fabrício é o nosso responsável no CPQD pela frente de agronegócio digital. E esse é um projeto que a gente teve aí o apoio do Ministério das Comunicações através do Funtel para desenvolver um conceito chamado Distrito Agrotecnológico. O foco dele é atender comunidades que têm um adensamento de pequenos produtores e que a gente leva a transformação digital de forma mais ampla. A base, sem dúvida alguma, é a infraestrutura. Você vai precisar de levar a conectividade até lá. O grande experimento, vamos colocar assim, hoje é uma iniciativa que em parceria com a Embrapa tem algumas cidades, mas a principal cidade que a gente vem trabalhando é São Miguel Arcanjo, próximo a Sorocaba, e lá você tem uma comunidade atendida de 160 produtores, uma comunidade lá com 60 famílias produtoras de hortaliças e frutas, e nós colocamos essa iniciativa primeiro com a conectividade, com um parceiro muito interessante, quando a gente fala de levar a conectividade para pequenas localidades no Brasil ou que estão fora do mainstream das grandes operadoras. Nada contra elas, tá? Mas hoje você tem um ator que é o provedor de internet local. O provedor de internet local hoje no Brasil, em termos de banda larga fixa, aquela banda larga que chega na nossa casa, com fibra ótica ou Wi-Fi, eles são mais de 50% do atendimento de toda a população brasileira. Estão muito presentes, principalmente em pequenas cidades. Lá, através de um provedor local, nós colocamos a conectividade e aí a gente começou o processo de ouvir da comunidade quais eram as principais dores, para fazer uma curadoria também de startups que pudessem se vincular à iniciativa e trazer as soluções para atender aquelas dores do campo. Uma das principais dores, gente, não é nada muito tecnológico, não é ciência de foguete, que a gente costuma dizer, né? Era o problema do atravessador. O produtor rural, ele tinha ali uma restrição, porque quando ele vai vender a produção dele, o contato dele é o atravessador, o cara fala, não, hoje o alface está R$2, eu só vou comprar se tiver 2A. Ah, mas poxa, eu gastei 3. Não, você vai perder então. O cara era obrigado a vender. E aí uma startup que ela trabalha com marketplace, ela começou a conectar os grandes centros urbanos, os grandes consumidores, com esse produtor rural. Com isso, o produtor conseguiu uma valoração da sua produção de 25% aproximadamente. Não vou lembrar os números, desculpa, Fabrício. E a parte de apoio de agrônomos para aumentar a produtividade, compartilhamento de informação entre os produtores, gerou uma economia de 25%. Nós estamos falando que essa família de produtores ganhou 50% nos seus rendimentos, através de uma iniciativa que, na verdade, é um grande hub que trabalha as dores locais e vai
empoderando essas famílias na adoção das tecnologias digitais, assim como um pequeno provedor local que pode utilizar, que pode colocar e ter esse serviço rentável para ele, tá? Isso que é grande importância. Então, acho que é isso que eu tinha aqui para compartilhar. Passo a palavra. Não fica bravo comigo, hein, cara? As grandes operadoras têm seu papel. De certa forma, a gente também entrega conectividade para as ISPs, está todo mundo ganhando, né? E aí, Diego, só para também trazer uma introdução, o Grupo Algar ele tem uma frente tanto de telecomunicação, mas também uma frente voltada para o agronegócio. Então, vocês estão aí dos dois lados da moeda, levando a internet, mas também estão no campo. E aí eu gostaria que você trouxesse para a gente, então, como vocês estão levando a internet para o meio rural e quais são as soluções que vocês estão entregando. Tá bom. A gente tem um diferencial que a gente está nas duas caixinhas, né? Então, o Grupo Algar ele tem 3 segmentos, né? Um deles a gente não vai falar aqui que é entretenimento, mas se alguém conhecer, por exemplo, o Rio Quente Resorts, é também do Grupo Algar, a Costa do Sauípe também é do Grupo Algar. E dentro do grupo tem a Algar Farming, que ela trabalha com multiculturas, confinamento e floresta, né? Na Algar Telecom, assim, cada um cuida da sua caixinha, né? Então a gente cuida da parte telecom e a Farming cuida da parte do agro, mas existe um elo entre essas empresas, que é o nosso centro de inovações. O Brain hoje é um centro de inovações que atende todas as empresas do grupo, né? E a gente começou com um case primeiro para levar a conectividade dos equipamentos. Isso o centro de inovações desenvolveu. Tivemos uma escala, se tornou uma unidade de negócio dentro da Telecom, tanto que hoje a gente tem uma unidade de TIC e IoT lá dentro. E hoje o momento é de expandir além da conectividade para casos de uso. Então a gente tem feito alguns projetos primeiramente na nossa área de concessão, né, no interior de Minas, interior de São Paulo, com algumas fazendas, principalmente usinas, que já são nossos clientes hoje de conectividade. E essa parceria, a proposta é oferecer as redes privativas para essas regiões, porque se torna uma necessidade muito latente, né? E o papel do Brain é buscar a tecnologia mais adequada, né? Eu falava com o Gustavo aqui um pouco antes, a gente tem o nosso core de rede, a gente tem o concentrador de todas as conexões, mas às vezes se torna caro para pequenos investimentos. Então, o Centro de Inovações, ele busca soluções mais acessíveis e que possam se conectar. A gente tem alguns projetos em andamento, como eu disse, para as usinas, mesclando inclusive as duas tecnologias. Primeiro, redes privativas e depois a rede pública. Por quê? Porque a gente é área concessionária nessas regiões, a gente tem frequências, e então isso pode ser provido nos dois modelos. Tem dado certo, a gente está fazendo as primeiras validações, mas a tendência é que isso fique mais popularizado e a gente consiga expandir até para fora da nossa área de concessão, com a parceria com as ISPs e as SLPs, né, que constroem essas redes também. A gente precisa muito de capacidade, né? Então, o papel dos parceiros é exatamente esse. A gente tem hoje uma frente de canal de vendas que é gigantesca, né, na nossa área de atuação, é uma atuação praticamente nacional, são mais de 350 cidades hoje que a gente tem algum tipo de atendimento. E conhecendo essas dores, a gente vai se conectando ao parceiro ideal, enfim, vai chegar para cada um desses casos de uso com a conectividade adequada, com a solução que é mais aplicável a cada cenário. Se for uma comunidade, a gente entrega um tipo de conectividade, uma conectividade móvel, melhor e maior capacidade. Se forem só equipamentos, forem máquinas, tratores, pulverizadores, enfim, aí a gente já consegue fazer, uma rede que é ponto a ponto, alguma coisa específica para cada um do cenário. Muito bom. Pessoal, eu convido vocês que estão aqui nos acompanhando aí pensando nas perguntas que vocês querem fazer para os nossos convidados, mas antes, vou também fazer uma pergunta aqui para o Guilherme. Guilherme, considerando a realidade também da maioria dos produtores, quais devem ser as soluções de conectividade que devem prevalecer no campo, né? Olhando aí para as ondas de rádio, para os satélites? Bom, Fernanda, eu acho que todas. A minha resposta seria essa. Porque não tem um problema de tal magnitude, complexidade, eu acho que não tem uma solução única. A solução vai ser aquela que se enquadra dentro de cada realidade, né? Até achei muito interessante, Gustavo, esse assunto das comunidades, porque essa é uma preocupação que eu tenho, sabe? A tecnologia, ela está se tornando um fator de competitividade. E pensar que o pequeno produtor amanhã pode ficar sem a conectividade e não ter acesso a essa tecnologia pode tirar ele do negócio. Então é muito legal saber que tem iniciativas como essa. Mas, de novo, eu acho que a solução ela pode ser via as torres de celular,
via satélite, né? Até recentemente a John Deere publicou no mercado uma parceria com a Starlink. Então, eu acho que nós vamos ter que usar todas essas ferramentas aí para superar esse desafio, né? Nós estamos aqui toda a nossa operação está aqui no estado de São Paulo, que teoricamente é onde a gente tem a maior conectividade, e às vezes você vai numa fazenda a 30 quilômetros aqui da cidade e você não tem sinal algum do celular, sabe? Então, é um baita desafio e sem a conectividade nós não vamos atingir todo o nosso potencial produtivo. Eu acho que isso já é uma certeza que todos nós temos, né? E aí também, gente, então quem quiser fazer as perguntas podem levantar a mão, que a Nath leva o microfone até vocês. Primeiro elogiar a Fernanda, pessoal aqui, que escolheu muito bem os palestrantes. Os três falam muito bem e com muita propriedade. Eu não participei do seu pacto, mas eu não vou bater muito. E vou usar o chapéu do Guilherme, do produtor rural. Tirando um pouco a camisa de vocês, o pequeno e o médio, esse cara de 10, 20, 50, 100, que nos valores que o Guilherme falou, como é que vocês pensam em arregimentar vários pequenos para fazer essa cobertura? Tem saída para isso? Você acabou de dizer que é complicado para as grandes operadoras, mas tem saída? O projeto, eu tive com o nosso amigo Fabrício um mês atrás, do outro lado da avenida, no palco, e eu não pude falar sobre isso. Mas como é que é? O projeto de vocês é do Ministério. Como é que isso dissemina? Posso tentar contribuir um pouquinho aqui. Vamos falar de conectividade especificamente. Primeiro, do ponto de vista de tecnologia, a gente tem um consenso aqui que não existe bala de prata. Cada situação, cada dispositivo vai ter que usar a sua própria tecnologia. E a gente tem um consenso, inclusive a gente falava sobre isso, como é que a gente vai atender os pequenos. Enquanto telecom, como é que nós nos posicionamos nesse momento, inclusive, né? De novo, o nosso braço de agro tem feito conexão com cooperativas, que é um primeiro passo. Por quê? Porque o que a gente acredita, né? O investimento é muito alto, é fato. Eu tive a semana passada no Mato Grosso com grandes produtores lá. Eles mesmos construíram a sua própria rede. A gente está falando de 70 torres. É um negócio surreal para pequenos produtores. Mas se a cooperativa tiver condições de agrupar todos esses produtores e a gente tiver pontos estratégicos e fizer isso numa parceria, ou até mesmo incentivos de inovação, por exemplo, a gente vai buscar essas alternativas. Então, não tem um projeto para apresentar e falar assim, esse deu certo. Mas a nossa estratégia atual é essa. Então, a gente buscou uma consultoria especializada que tenha acesso a essas cooperativas, primeiro na nossa área de concessão, para unir esses pequenos produtores e aí sim a gente encontrar soluções, primeiramente de conectividade, falando do caso da Telecom. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque se a gente juntar vários e conseguir distribuir, o alcance é muito maior. Então, talvez é o primeiro passo de uma conectividade que ainda precisa alcançar muita gente. Tá? Bom, só comentando, a gente tem aí uma iniciativa de escalar esse piloto que foi feito em São Miguel Arcanjo, e sempre com a mentalidade de que ele tem que ser rentável. Ele tem que ser rentável. Muitas vezes, a presença local de algum ator, que é o operador DAT, do Distrito Agrotecnológico, é esse cara que ele vai ter lá o investimento dele, sim, ele é um empreendedor, mas ele vai ter um retorno financeiro. E aí, para essa comunidade de pequenos produtores locais, é entender o quanto que esse valor é agregado para ele quando ele paga a assinatura do serviço. Então, a gente tem um projeto grande de 2013, Fabrício, na usina São Martinho, que foi colocado lá 6 torres. Gente, em um ano de produção pagou o investimento na infraestrutura. É esse o retorno financeiro que aí sim cabe a educação, a experimentação, a demonstração do que funciona e do que não funciona para depois escalar a iniciativa criando uma multiplicação. Do contrário, não adianta a gente falar que o governo vai colocar todas as torres para cobrir o Brasil. Não tem recurso para isso. Tá? Existe sim iniciativas prioritárias? É lógico que existe. A Anatel trabalha para isso, coloca as obrigações para as operadoras, tem aí o FUST, o Fundo de Universalização de Serviços de Telecom, começou a ser destravado, teve um recente leilão reverso que foi um sucesso, foram 56 localidades que agora vão ser atendidas, mas não adianta, não é no bolso do governo que a gente vai cobrir o 80% que está faltando de cobrir no Brasil, tá? Mais alguma pergunta, gente? Então vou fazer mais uma aqui.
vou fazer a pergunta de R$1 milhão. Principalmente para você, Gustavo, que vocês têm essa iniciativa para levar a transformação digital para o campo, de qual que é o principal desafio, levar a conectividade ou promover a transformação digital? São desafios distintos e complementares, tá? Quem está numa operadora hoje sabe que o custo desses equipamentos não é barato, torre não é barato. Então, assim, existe um investimento capital muito alto, mas o grande diferencial é a mentalidade, a transformação de cultura. Você trazer exemplos concretos que mostram o benefício financeiro, econômico, de bem-estar social. Quem que é produtor rural e vai querer ficar alijado de ter um Netflix que o cara tem na cidade? Quem que é o produtor rural que vai querer morar, produzir e ficar alheio a ter uma teleconsulta quando fica doente? Então, assim, essa sensibilidade, educação, gente. Nós tivemos a pandemia, as escolas foram fechadas e todo mundo teve que assistir a aula online. Nós chegamos a ver o caso do rapazinho que saiu em jornal, saiu em tudo quanto é lugar, que ele tinha que subir em árvore para pegar o celular da mãe, o único celular da família para assistir a aula. A realidade se impõe de uma forma que a gente tem que pensar em alternativas para transformar isso. A realidade atual já é de necessidade. Como fazer acontecer? Nós vamos ter que fazer umas várias experimentações. O desafio não é exclusivo brasileiro, não é complexo de vira-lata. Os Estados Unidos estão passando pelo mesmo desafio, tem fundos de universalização, não cobre tudo. Outras áreas na Europa têm o mesmo desafio. E a gente aqui tem modelos e tem visto aí uma série de oportunidades para trabalhar, seja com redes privativas, seja com os pequenos produtores, seja com as obrigações que nos leilões a Anatel coloca para as operadoras, o próprio investimento das operadoras, a hora que elas descobrem que é rentável. É rentável. A gente anda discutindo um projeto de saúde digital, se você vê o quanto que o SUS gasta movimentando pessoas com ambulância pelo Brasil, e se isso fosse um serviço da operadora, começa a ficar atrativo, a conta fecha. E do nosso lado tecnológico é baratear soluções que hoje vêm todas importadas e a gente vem trabalhando com isso e vem conseguindo fazer isso, tá? Se vocês também quiserem complementar nessa pergunta. Eu só queria complementar que realmente o investimento, às vezes, ele se torna uma barreira, mas se a gente observar que ele é um investimento de longo prazo, ele é duradouro, porque a gente está falando de torres. Cara, o tempo de exploração é gigante. Quando a gente fala hoje da conexão, ela é software, então ela é muito mais fácil de atualizar. Então, o ativo, que é realmente a construção, ela é um investimento de longo prazo. Então, assim, faz sentido investir. É óbvio que tem as políticas de incentivo, tem a parte regulatória, que acaba obrigando a operadora a fazer algumas coberturas. Então, a gente mescla as duas coisas. Se a gente fizer a conta na ponta do lápis, a conta ela realmente fecha, né? É questão de ter o momento certo desse investimento, e a captura ela hoje talvez é incalculável mesmo, né? Porque a gente fala tanto de pessoas quanto os equipamentos. A produtividade então nem se fala, né? O investimento que ele diminui o tempo de colheita, ele aumenta a precisão, a prevenção de falhas, enfim, tem uma série de outras coisas atreladas que quando você fecha a última linha da conta, ela faz muito sentido. Fernando, eu vejo que os dois desafios são igualmente grandes, assim. O que a gente vê muito no campo? Quando a gente supera o desafio da conectividade e a tecnologia está disponível, a gente vê o produtor não utilizando aquela tecnologia. Então, eu acho que o gancho do Gustavo, né, da mudança de mentalidade é algo que a gente precisa trabalhar muito. A gente precisa levar, de fato, para o produtor todos os benefícios que isso pode trazer para ele, porque é só assim que ele vai entender o que ele pode ganhar com isso, né? Então, eu acho que são dois desafios enormes aí que a gente tem. Muito bom. E aí até faço um convite para vocês, a gente está falando aqui da parte, né, do desafio cultural, de capacitar também, né? E, Nath, me corrija se eu estiver errada, mas o próximo painel ele está relacionado à capacitação do campo. Então, quem tiver interesse nesse conteúdo também fiquem por aqui. E algo que apareceu muito na fala de vocês foi a parte da rentabilidade, do investimento. Vocês poderiam compartilhar com a gente qual que é, então, o impacto econômico que o produtor rural ele tem diretamente quando chega a conectividade na fazenda dele? Bom, posso começar aqui. Hoje a gente está com um desafio de conectar 1,5 milhões de máquinas até 2026. E aí, se a gente parar para pensar o que isso pode levar de benefício para todos os envolvidos, é muito grande.
Por exemplo, toda máquina que tem a telemetria e que ela envia os dados, você pode acompanhar ela de dentro do escritório em tempo real. Então, você sabe como aquela máquina está operando, que velocidade, que fator de carga do motor, quanto ela está consumindo, e você conversa em tempo real com o operador que está ali dentro. Em algumas atividades, você até consegue entrar dentro da máquina remotamente e ajustar aquela operação. Então, o benefício que isso pode trazer é até difícil de medir, porque é muito grande, né? E também, do ponto de vista de sustentabilidade, hoje nós temos tecnologias que permitem economia de até 90% no uso de defensivos. Então, assim, eu acho que nós estamos chegando num momento que não dá mais para não pensar nesse tipo de coisa. Os benefícios são muito grandes, né? Para todos, para a comunidade, para o meio ambiente, para o bolso, para todo mundo, né? Se vocês também quiserem complementar. A gente teve uma experiência recente com uma fazenda modelo e uma discussão que ficou na mesa foi exatamente a forma de garantir que a produtividade realmente está sendo explorada, principalmente no lado da colheita, né? A gente falava o seguinte, que um bom operador de máquina, um bom mesmo, fazia durante o dia a correção da máquina por umas 5 vezes. E aí já uma máquina autônoma faz isso, se eu não estou enganado, 98. Era questão de segundos ele já faz a correção, né? E aí só nisso a produtividade ela escala assim, acima dos 95%, né, da garantia da colheita. Isso só falando da parte de venda. Quando a gente fala, por exemplo, do plantio, a assertividade que se tem com a redução de desperdício de semente, até a gente falou sobre defensivos também. Então, assim, começam a fechar algumas contas que não é uma linha só que você vai levar em consideração, né? Vou antecipar o outro painel, né? Uma outra discussão lá foi garantir que a mão de obra vai ficar lá no campo e que ela vai ser realmente qualificada para essa máquina. Porque, na minha opinião, não falta tecnologia mais no campo. A máquina é extremamente tecnológica, falta quem opera. Então, começa um segundo momento. A conectividade te traz o que hoje no ambiente normal? A possibilidade de muita automação, aplicação de inteligência artificial, porque gera-se muitos dados. Quando você levar isso para o campo, você facilita a operação da máquina, porque ela quase faz tudo sozinha, porque se já não fizer, faz quase isso. E você traz mais atratividade também para que tenham pessoas interessadas nisso. Você leva o estudo, o conhecimento lá para dentro da sede, não precisa mandar o cara para os Estados Unidos para treinar numa nova máquina, enfim, ele está ali, ele está interessado naquele negócio. E esse é o novo futuro, assim, por mais que a tecnologia avance, até onde eu sei, tudo vai ser plantado na terra. Ninguém inventou ainda sair uma impressora 3D que imprime arroz, que imprime feijão, que imprime milho, imprime soja. Então nós precisamos garantir, inclusive, essa parte também. Então a conectividade, ela viabiliza isso. A banda larga viabiliza um treinamento remoto, viabiliza que quem está lá no campo, para ele faça sentido permanecer lá, né? A gente tem algumas discussões que esses modelos de hubs aqui, de áreas de descanso, descompressão, entretenimento, eles vão ser levados para lá também. Por quê? Porque é um diferencial, é uma mão de obra cara e vale a pena. Então, assim, você precisa criar atrativos diferentes do que somente salário para manter essas pessoas lá. E o profissional, ele é caro em todos os tipos de negócio. O negócio do agro também é. Então, quanto custa treinar um novo profissional? Quanto custa manter um profissional ou trazer ele de fora, de muito longe, para trazer para dentro da área, né? Manter esse cara lá é muito mais barato. Então, assim, o ganho econômico, ele está em todas as esferas. Não dá para falar um número e cravar. Depende do tamanho, depende do que ativo que você quer medir. Tem muita coisa, tem muita vantagem aqui, a gente reconhece isso, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Primeiro, parabenizar vocês pelo painel, né? Acho que é um tema super relevante, a questão de internet no campo. Meu nome é Felipe, trabalho com uma empresa de irrigação e que a gente tem produtos que dependem de conectividade, né? E eu vejo que hoje a internet, o produtor sabe que é uma necessidade dele. Só que a grande dúvida, e a hora que vocês foram falando disso, acho que quem que deve levar essa internet para o produtor? Porque, por exemplo, eu posso fazer um viés de cálculo de ROI relacionado à irrigação, mas ele não vai usar só para irrigação. Ou quem tem que levar essa internet, acho que o pessoal da John Deere faz puramente isso, né? Tanto que ela resolveu, por conta própria, prover internet, né? E a gente vê que às vezes o produtor não tem iniciativa de ir atrás, né? Então, assim, é um pouco essa dicotomia. Ele sabe do benefício, mas ele não vai atrás. Ele espera que alguém leve essa solução de internet, às vezes empacotada num outro produto que por tabela eu vou usar para tudo isso aí, né? Como que vocês enxergam essa dinâmica no campo, né? Porque acho que do benefício, acho que o produtor, pelo menos com quem eu converso, né? Que também o perfil do produtor irrigante já é um perfil mais profissional, ele sabe do benefício.
Agora eu vejo essa dificuldade da gente chegar numa fazenda e já ter uma tecnologia implementada para eu conseguir plugar outras coisas ali. Acho que, no meu ponto de vista, pelo que eu venho entendendo, vejo, a gente está nesse ponto de quem tem que investir, quem vai levar essa possibilidade de conexão, né? Ô, Felipe, obrigado aí pela pergunta. A empresa de telecom, ele é persona não grata no campo, né? Porque não chega lá, vocês estão vendo que tudo gira em torno da conectividade. E a gente teve esse aprendizado na prática também, assim, há uma dificuldade de nós, enquanto provedores dessa tecnologia, de convencimento. Por quê? Porque o entendimento é que o produtor, ele é baseado em confiança, né? E se a gente não passa essa confiança, por quê? Porque esse não é meu negócio. Agro não é de fato meu negócio, irrigação não é meu negócio é prover a conectividade. E aí o que a gente entende? É que a gente precisa de canais. Por isso que eu falei um pouco das cooperativas, para juntar todos eles. A gente tem as consultorias, tem os representantes, e aí como parceiros para fazer com que o produtor lá na ponta acredite. Por que ele tem que acreditar? Porque de fato, é que nem você falou, o meu negócio é irrigação, mas eu resolvo todas. Vou te falar particularmente da Algar, por exemplo. A gente hoje tem mais do que somente a conectividade móvel disponível. Então a gente pode prover todas, mas só que eu preciso de alguém que conte isso para ele na linguagem dele, que fale, fala assim, cara, tá vendo essa parte aqui que é dos seus pivôs? É só liga e desliga, né? Não precisa de uma conexão satelital aqui, precisa de praticamente um rádio aqui, ligando e desligando, é muito mais barato, esse aqui já resolveu. Ó, tá vendo essa parte aqui que a máquina precisa conectar no todo? Aqui não, aqui você precisa de uma cobertura mais robusta. Quem tá por trás sou eu vou entregar, mas quem precisa falar essa linguagem é o canal. Então eu acredito que tem esses canais. Você como representante da irrigação, você entende o todo. Você tem as conexões corretas, os consultores, os agrônomos, esses sim conectados conosco. A gente teve bons agrônomos no Brain fazendo essa leitura do campo, entendendo, isso aqui é que faz sentido, descarta, esse parceiro que conectou aqui, descarta, ele não faz sentido, esse aqui já faz, porque ele entrega de fato algo que vai fazer a diferença. E os representantes, sim, eles vão falar, por quê? Porque eles já usam, as máquinas já estão conectadas, então ele já sabe o primeiro benefício, e ele conhece a cadeia inteira, e eu do lado de cá vou me conectar com ele, que sabe falar a minha linguagem, sabe falar a linguagem do produtor, para entregar a conectividade de forma completa, e vai fazer sentido. Eu queria fazer vocês são todos uma plateia bem literada na questão do agro, mas quem sabe efetivamente o que é uma rede privativa? Levanta a mão quem sabe o que é uma rede privativa. Quem levantou a mão que sabe o que é uma rede privativa? Sabe que todo o processo de como monta uma rede privativa, como que você vai ter que circular, solicitar frequência, que fornecedores buscar, de quem você vai comprar, sabe? Assim, vocês estão bem. Imagina o produtor, você virar para ele e falar assim, cara, 4G você pode colocar. Ele vai falar assim, mas é a operadora que tem que trazer. Não, você pode colocar, é lógico que você pode chamar a operadora e falar, operadora, eu quero que você seja o meu braço de apoio na operação disso. Porque o produtor, o negócio dele não é operar uma rede, tá? Agora, se ele tem o mínimo de conhecimento hoje, vou colocar da forma que eu vejo hoje, uma pessoa que sabe de TI, ela consegue colocar uma rede privativa para funcionar e operar. Esse é o nível de facilidade que a gente está chegando hoje. Só que o processo para fazer isso acontecer, ele é doloroso. Ele não é de conhecimento geral. Se você pegar um cara de DI, ele não faz ideia disso aí. Isso é um mundo de telecom. E eu acho que essa mentalidade que a gente tenta promover. Com quem? Com quem, querendo ou não, é um operador especializado em conectividade. Sejam as operadoras, sejam os prestadores de provedores de internet. Agora, um provedor de internet, o dia que ele entender que ele tem um negócio business to business que rende mais do que o atendimento ao público geral, a gente acredita que isso vai mudar. A gente acredita que isso aí vai mudar muito, tá? A gente tem mais uma pergunta aqui, gente. Bem, boa tarde. Primeiramente, parabéns a vocês, uma discussão em altíssimo nível, muito bom. Vou fazer uma pergunta um pouco diferente, bem hipotética, só para entender um pouco o tamanho desse delay. De novo, hipoteticamente falando, se amanhã o Brasil estivesse 100% conectado, esse número mágico de 23% saltaria para quanto? Pelo que vocês conhecem. Apertou, agora sem arrochar, hein? Quer dizer, arrochou sem apertar. No mínimo 60. No mínimo 60. Por quê? Porque você tem uma grande região no norte do Brasil que vai ser muito difícil em grandes copas de árvore, no meio da Amazônia, você colocar a torre e ter quem vai usar lá. A realidade é essa. Agora, toda a área produtiva que a gente vê hoje... Gente, nós estamos falando de São Paulo tem lugar que não tem conectividade. As regiões mais carentes do país são Norte e Nordeste. O Nordeste é uma região que daria para colocar. Não tem dificuldades em termos de relevo, de vegetação. Então, assim,
A plena conectividade no Brasil vai chegar a 100%? Não vai. Ela pode chegar via satélite. Sim, porque quando você fizer a conta do custo-benefício, é a tecnologia de satélite que vai fazer sentido, não é colocar um 4G, um 5G, uma fibra, não é isso. A panaceia do 100%, ela só acontece se você considerar tecnologias que atendem áreas que não vão ter adensamento ou gente usando que fecha a conta. Tá? Nem me arrisco. Eu acho que é um número muito difícil assim, de mensurar, justamente porque tem essas barreiras, né, sobre regiões onde você nem tem necessidade, vamos dizer assim, no primeiro momento, mas seria incrível mesmo. No caso do satélite, ainda tem um desafio da velocidade com que essa informação chega, né, porque quando a gente fala de autonomia, não pode ter erro, não pode ter margem para erro. O trator andando sozinho, chegar no final do talhão, não sabe que ele tem que fazer a curva. 3 segundos é tragédia, né? A gente tem casos hoje em andamento aqui de cobertura de rede, porque houve um acidente a 15 quilômetros da sede e o funcionário não tinha o que fazer. Então, assim, são coisas que, sendo autônomo, também vai ter esse tipo de desafio. 5 segundos é uma tragédia. Então, assim, tem que ter uma conectividade perfeita e plena. Eu acho que a gente está crescendo para isso, né? Mas arriscar qual percentual é complicado. Gente, para fechar aqui, vou aproveitar que ele fez uma pergunta sobre o aumento, né, da conectividade nos próximos anos. Eu gostaria que vocês compartilhassem também como que vocês imaginam que será o agro, né, nos próximos anos com o avanço da conectividade e o que vocês imaginam ou gostariam que fosse possível, né, que ainda hoje não é possível com a conectividade que a gente tem. Bom, posso começar aqui. Fernando, eu rodo bastante o campo, converso com muito produtor. E a reclamação número 1, assim, é sobre o clima, né? Então, a gente está vivendo extremos climáticos, né? O sul debaixo d'água, a gente parecendo um deserto aqui na região central do Brasil, essa é a top 1. Mas eu não quero falar dela, não. Eu quero falar da top 2, que é pessoas. Onde você vai, você escuta o produtor falando, poxa, não tenho gente. E quando eu tenho, não tenho a qualificação que eu preciso. Então, eu acho que a tecnologia, né, até já dando um gancho para o próximo painel, ela vem para contribuir muito com esse desafio das pessoas, né? Hoje a gente já vê muita tecnologia que está automatizando algumas tarefas na operação, né? Então, o piloto está lá, mas parte do que ele fazia já passa a ser feito de maneira automática. E o que eu sonho ver no futuro, né, e conectividade, não preciso nem falar o quanto é essencial para isso, são os autônomos. Já tem tecnologias no mercado, já está rodando lá fora nos Estados Unidos, vão começar os testes aqui no Brasil, e eu acho que o autônomo também ele vem para contribuir demais com esse desafio de gente, né? Concordo, vou pegar o gancho aqui, então já finalizo. O que eu acredito? O futuro da tecnologia, ele vai cobrir algumas deficiências, né? Eu lembro quando a gente estava falando dos leilões das frequências de 5G, alguns grupos de discussões que a gente tinha falavam que o 5G vinha para resolver um problema que ninguém tem. Por quê? Porque até então a gente acreditava que estava todo muito coberto, muito bem assistido. Mas não é, à medida que foi evoluindo, a gente foi encontrando soluções e alternativas para o 5G. E aí foi onde a gente falou sobre redes privativas. A gente fala de uma rede para chamar de sua, né? A gente entendeu que as frequências elas poderiam viabilizar comunicações mais intensas, né? Com mais dados precisos. Então, eu entendo que o futuro da tecnologia passa por aí, por uma maior cobertura, porque realmente faz sentido ter essa conectividade disponível. No passado não fazia, no passado também a gente controlava muita coisa por planilha ou até mesmo por caderno. A gente tem que evoluir, a competição ela vai além de somente produzir, ela vai ter um diferencial, ela vai ser mais rápida, então isso tudo para nós faz muita diferença. Então, se eu for olhar para o futuro eu vejo isso, eu vejo a tecnologia e a conectividade até no primeiro momento pelo 5G acelerando o que a gente fala de produtividade, viabilizando a capacitação. Acho que pelo menos é o que eu espero ver, né? Se eu não ver, é que meu filho veja. Tá por aí também. Bom, em termos tecnológicos, acho que a cobertura ubíqua é o grande desejo. Só que a cobertura ubíqua ela tem que fechar a conta, então a gente vai ter um mix de tecnologias. Vai ter a 4G, 5G, 6G, vem via satélite, é terrestre, sempre vai aparecer alguma coisa. Gente, eu costumo dizer que a gente trabalha muito com tecnologia e tem as bizarrices da tecnologia. No Japão, já desenvolveram uma tela que você lambe para sentir o gosto do que está sendo transmitido do outro lado. Eu deixo para o meu neto, para o meu bisneto, porque eu não vou lamber tela que os outros lamberam, tá? Não é meu feitio, tá? Então, assim, vai aparecer coisas novas.
realidade imersiva tá aí. Semana passada, Zuckerberg foi falar lá que inventou um óculos desse tamanhinho que você coloca e enxerga o mundo virtual junto com o mundo real. Isso é a famosa história. Você acha que alguém não vai achar uma aplicação no campo na hora de fazer o ATER da vida? De contar com o especialista ultra top que está lá, não sabe-se lá onde? Vai falar assim, ó, cara, o seu problema é a praga XPTO. A demanda, ela só vai crescer e a tecnologia vai habilitando ela. Então, assim, o grande desejo é, a partir do momento que for o bico, você pode ter certeza que nós vamos começar a escutar da qualidade do bico. Ah, não está igual, está na cidade. E só para voltar, o termo conectividade significativa vai entrar cada vez mais em discurso ESG, em nível de entendimento de como que isso aí está realmente afetando a vida das pessoas. O estudo feito pelo CGI-BR, pelo NIC-BR, mostra que, embora a gente fala que está 8% da população brasileira coberta, quando a gente fala de população rural, o nível de qualidade dessa conectividade na área rural, para mais de 75% da população, não é um nível que nem passa dos 50% da régua. Isso vai começar a ser discutido. As novas gerações não aceitam menos do que o excelente. É isso que eu espero que vai acontecer. E com isso... Boa tarde, pessoal. Parabéns para vocês. Bem interessante o tema. Dentro do conhecimento de vocês desse assunto, qual que hoje seria, geograficamente, um país de referência que já apresenta a implementação do uso da conectividade, o usufruto da tecnologia disponível para a agro, que vem junto com a conectividade? Quem seria um país hoje de referência que vocês enxergam já estar alguns passos à frente? Tem uma referência como essa? Vocês sabem? Vou ser bastante sincero. Eu fiquei curiosa, né? Falei, sua pergunta é excelente e eu não sei responder. Mas eu vou, então, até mesmo pelo que a gente apresentou, nos Estados Unidos, a John Deere tem um centro de inovações e testes que é referência mundial, né? Inclusive, se eu não estou enganado, está no próprio Vale do Silício, assim, é o agro dentro do meio da tecnologia. Então, assim, muito do que é novidade sai de lá, né? Do ponto de vista de geografia, topologia, eu não sei te responder, porque, de fato, isso é característica específica de cada local. Mas o que a gente percebe hoje é que essas máquinas vêm da América do Norte com tudo já testado e validado nesse espaço. Você tem a possibilidade de andar numa máquina dentro do Vale do Silício, que é algo assim, surreal, né? Se a gente for pensar num ambiente onde o Bill Gates é quem dominava lá no passado, né? Hoje a gente tem máquina agrícola lá dentro. Mas se fosse para eu dar um chute, eu chutaria que o Brasil vai ser esse país. E quando você olha, né, você falou um ponto legal sobre pesquisa e desenvolvimento. Hoje, se você pegar a nível de todos os fabricantes de máquinas, todos os centros de pesquisa e desenvolvimento estavam no hemisfério norte do globo. Europa, Estados Unidos, Canadá e etc. Eles colocarem conectividade ubíqua é mais simples. Os desafios não são os mesmos que os nossos. E eu tenho acompanhado também com muito interesse, em termos de desafios semelhantes aos nossos, a Austrália. A Austrália, ela anda colocando coisas de automação em ambiente de agricultura digital que são muito interessantes. Robotização de fato, tá? Mais uma, vamos lá. Gente, agora vocês resolveram perguntar, né? O meu não é uma pergunta, é só a resposta lá para nossa colega, o ChatGPT falou que é a Coreia do Sul. Muito bom, inteligência artificial também aqui trazendo respostas pra gente, arrasando. Gente, com essa chegamos ao final do nosso painel aqui, agradeço em nome do PwC AGTech Innovation pela participação dos nossos convidados e também do nosso público pela participação aqui no painel. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.